Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, pelo poder da fé, em o nome do Senhor Jesus, receba agora o espírito da fé para você vencer os seus problemas no dia de hoje, para você se sustentar na fé, para você subir no altar, para você ter a plenitude do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe o trabalho de suas mãos. Que Deus seja contigo, desde agora e para todo sempre, no nome glorioso, poderoso do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Há muitas pessoas que não conhecem o Todo-Poderoso. Tem religião, mas não tem Deus. Mas essas pessoas são sinceras, mesmo na sua ignorância, elas são sinceras para chegarem e dizer, meu Deus, eu não aguento mais. Eu estou no ponto de não mais suportar. Eu preciso de ajuda. Envia-me, Senhor, uma solução, me dá uma palavra, me abre uma porta, me mostra um sinal, dá-me uma dica. Tem muita gente assim. E quem é que o Senhor, o Espírito Santo, quer usar para alcançar essas criaturas? Ele quer usar justamente aqueles que nele têm crido. Porque assim como ele usou Moisés para libertar o povo de Israel lá do Egito, ele quer usá-lo, minha amiga e meu amigo ouvinte, para atender a necessidade do povo, porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. Como Espírito, ele vê tudo. Ele vê toda a necessidade humana. Ele mesmo disse, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho visto. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Então, Deus tem visto, tem ouvido o clamor daqueles que estão desesperados. Mas como que ele vai chegar até esses desesperados? Como? Ele vai ter que usar uma boca para poder falar. Ele vai ter que usar pés para que possam chegar a essas pessoas. Ele precisa de usar corpos, pessoas, seres dispostos a serem usados por ele. Minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus tem visto a aflição do seu povo. Deus tem visto a aflição do seu povo que está no Brasil, gemendo, urrando de dor. Pessoas que não têm água encanada, potável, pessoas que não têm casa, pessoas que não têm comida, pessoas que não têm para onde ir, pessoas perdidas por esse mundo afora. Ele tem visto o clamor desse povo, ouvido o clamor desse povo, mas ele precisa de pessoas que ele possa usar para chegar até elas. Por exemplo, neste momento, eu tenho certeza que o Espírito Santo está me usando para chegar até você, que está ouvindo atentamente essas palavras e se enquadrando dentro dessa proposta de fé que Deus oferece para você, dessa oportunidade que Deus oferece para você. Mas como achar aqueles que estão pensando pelo menos um pouquinho
no seu semelhante. O Espírito Santo está buscando. Quem sabe você que me ouve nesse momento possa ser essa pessoa. Talvez você seja essa pessoa. Minha amiga, meu amigo ouvinte, é muito bom a gente adorar a Deus, é muito bom a gente louvar a Deus, mas melhor do que louvá-lo, do que adorá-lo, é servi-lo com almas, porque Deus quer almas. Deus almeja pessoas que queiram ganhar almas para Ele. Eu sei que é louvável os louvores que as pessoas oferecem a Deus, mas não existe louvor maior para Ele do que o trabalho de resgate dos aflitos. Porque eu penso que lá no céu eu vou ter tempo à vontade para adorá-lo, louvá-lo, para somente oferecer louvores a Ele. Mas enquanto eu viver aqui na terra, eu tenho que dedicar o meu corpo, o meu ser, a minha vida, a minha mente, para pensar nos que estão sofrendo, que estão se afogando nessa vida e tentar levar um bote de salva-vida, levar alguma coisa para resgatar a vida dessas pessoas. Esse é o Espírito de Deus. Esse é o Espírito que move a gente. O Espírito Santo veio para isso, para nos guiar aos aflitos. O Espírito Santo, assim como ele usou Moisés para salvar Israel, para levar salvação para os filhos de Israel, lá no Egito, para libertar os filhos de Israel, Deus também está movendo-se na vida daqueles que são dedicados no altar para salvar outras pessoas. Você não precisa necessariamente ser uma obreira, um obreiro, um pastor, uma pastora. Há pessoas que dizem, bispo, eu queria servir a Deus no altar. Poxa, mas servir a Deus no altar é isso, você ganha almas. Você não precisa ser pastor, bispo para ganhar almas. Ou precisa? Você precisa ser um pastor para visitar uma pessoa órfã, uma pessoa que está num hospital, que está num presídio? Você precisa? Você já tem o Espírito de Deus. Se você dedicou a sua vida a Ele no altar, então você já está preparada, você já está em condições de ir salvar almas, porque essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, não há nada neste mundo mais rico, mais glorioso do que ganhar almas. A Bíblia fala que preciosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Deus quer salvar, mas Ele precisa de pessoas disponíveis. Sabe, há muitas pessoas que querem receber o Espírito Santo para falar em línguas. Há outras que querem receber o Espírito Santo para serem admiradas pelos outros. Não, o Espírito Santo não vem para isso, não. O Espírito de Deus só desce sobre aqueles que têm sede de almas. Eu quero almas. Deus quer almas. Nós queremos almas. Nós queremos roubar aquelas almas que estão nas garras de Satanás. Mas para isso, só quando temos o Espírito de Deus. Então, amiga e amigo ouvinte, dedique a sua vida hoje, no altar, para ganhar almas. E você será a pessoa mais bem-aventurada, mais feliz deste mundo, quando você conquistar uma alma. Você vai se tornar a pessoa mais rica na face da terra. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quer dizer, não tem nada mais glorioso, nada mais rico, nada mais frutífero do que você alcançar uma alma para o Senhor Jesus. E todos podem fazer isso, independentemente de serem oficiais ou não da igreja. Basta que você queira salvar almas. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte. Ei,
muito importante, extremamente importante, que você saiba como a obra de Deus funciona, como a obra de Deus se desenvolve, como o diabo perde e como o reino de Deus ganha na obra de Deus. Quando nós colocamos testemunhos de pessoas que alcançaram a graça de Deus, alcançaram o milagre, que alcançaram respostas de Deus, nós estamos mostrando para vocês como funciona, como Deus age. Porque as promessas de Deus são claríssimas, claríssimas. Só que elas só se cumprem quando nós a buscamos, quando nós dedicamos a nossa vida em busca, quando nós vamos lá no altar. O altar é o lugar do sacrifício, o altar é o lugar da resposta. Deus ouviu o clamor do seu povo e por isso desceu. Mas ele teve que ouvir. Antes de descer, ele ouviu um clamor. Ele podia ter descido antes, mas ele não estava ouvindo o clamor do seu povo. Então o povo ficou sofrendo 430 anos lá no Egito, escravo no Egito. Talvez seja essa a situação. Você está sofrendo há quantos anos? 10, 15, 20, 30, 50 anos? Não mudou nada na sua vida? Não tem mudado nada? Mas você crê na palavra de Deus, não é verdade? Você crê em Jesus, mas a sua vida não mudou. Por que não mudou? Por que não tem mudado a sua vida? Porque você não tem clamado, você não tem feito a sua parte. Deus prometeu, mas a gente tem que correr atrás. A promessa de Deus não vem de forma como a chuva, que cai naturalmente, não. A promessa de Deus vem de acordo com o que se busca. Quando você busca, você manifesta a fé. Essa é a realidade. Isso tem que acontecer com você, comigo, com todos. Não tem distinção. Porque é importante que você saiba que não interessa se é pastor, se é bispo, se é isso, se é aquilo. Todos têm que clamar para que então possam ser ouvidos e Deus então descer em suas vidas. Vamos ouvir. Olha, bispo, quando eu cheguei na igreja, minha vida era totalmente destruída. Meu casamento era um fracasso, eu era doente, eu era depressiva, tinha muitos problemas. Fiquei doente, aí veio a Fogueira Santa, eu fiz um propósito com Deus da Fogueira Santa, fui curada, de uma doença que não tinha cura, aí Deus me curou. Aí logo em seguida veio outra, eu fiz pela minha vida financeira, Deus abençoou também, eu mantenho meu próprio negócio. Aí, mais um tempo na presença de Deus, aí surgiu um problema muito grave. Aí o meu filho mais novo começou a entrar no mundo do crime, das drogas. E aí logo em seguida surgiu um problema com meu esposo, ele foi vítima do estelionatário. Como eu vi em desespero, além do meu filho que chegava em casa drogado, chegava em casa querendo, ameaçando eu e o pai dele de morte, a irmã, e mais esse desespero ainda do meu esposo, com essa dívida, e começou com 30 mil e foi acumulando, e quando passou um tempo já estava em 100 mil. E aí o juiz foi lá, confiscou as coisas dele tudo, o dinheiro, aí ele trabalhava por conta própria e foi ficando endividado, e foi ficando desesperado, e batia os traficantes na porta, querendo receber o dinheiro das drogas que meu filho comprava. Aí veio a Fogueira Santa e eu falei, eu vou sacrificar, eu vou fazer o verdadeiro sacrifício e Deus vai resolver os meus problemas. E naquele momento eu fui para casa, dentro de 3 dias, ele saiu do quarto dele e falou assim, chegou na garagem, apareceu com tanta droga, que eu não sei aonde que estava, que eu procurava, não conseguia encontrar no quarto dele, mas ele tinha quebrado o teto e enfiado a droga por dentro. E aí ele foi, trouxe aquele montão de droga e pegou mais uns litros de bebida, porque ele bebia muito, e só bebia uísque caro, bebida cara, pegou um monte de uísque. Aí ele foi, levou
para perto de um esgoto, tirou o ralo do esgoto, bispo, e foi quebrando, pegou as cocaínas, tudo, quebrou, jogou dentro, quebrou as maconhas, jogou dentro, pegou os vidros de uísque, virou tudo dentro do esgoto, e falou: mãe, a partir de hoje, eu vou com a senhora para a igreja, com a senhora e com meu pai, nunca mais eu vou fazer isso. Faz quanto tempo? Isso faz uns 4 anos. 4 anos. É. Então, 4 anos que ele está transformado. Transformado. E logo, bispo, em seguida, na mesma semana, veio um oficial de justiça procurar o meu esposo, né, para ele comparecer numa audiência. Aí, quando foi na semana seguinte, ele foi na audiência, chegou lá, aí ele virou para o meu esposo, perguntou assim: aonde o senhor conhece esse senhor? Ele falou: eu nunca vi ele, Vossa Excelência, nunca vi esse homem na minha vida. Aí ele falou, virou para o acusador e falou assim: da onde o senhor conhece o senhor Manuel? Por que você está acusando ele? Da onde o senhor conhece? Aí ele baixou a cabeça. Ele falou: eu te perguntei, eu te fiz uma pergunta. Aí ele virou e falou assim: de lugar nenhum. Resolveu, então? Resolveu. Aí ele foi preso na hora, aí ele confiscou os bens dele tudinho, pagou os advogados, as dívidas do meu esposo, e ele ficou livre. Deus abençoe mais. Qual o nome do senhor? Luiz Carlos. Mora onde? Bahia. E como era a vida do senhor antes do altar do sacrifício, antes da fogueira santa? Bispo, eu era o mais pobre da minha família. Quando eu cheguei na igreja, eu morava num barraco, né? Quando chovia, molhava tudo. A nossa cama era um pedaço de papelão. O fogão todo enferrujado. O pior barraco da rua que a gente morava era o nosso. Esse foi o meu estado que eu cheguei na igreja. Tinha doença dentro de casa. A comida que a gente comia era ovo e carcaça de galinha, porque não tinha condição de comer melhor. Esse foi o estado que eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu ouvi falar da Fogueira Santa de Israel e eu me lancei. Eu peguei coco verde e fui vender coco verde para gerar o meu sacrifício, porque o pastor falou no altar que ali estava uma oportunidade para eu mudar a minha vida, e eu acreditei e fui. Daí então vim sacrificando de fogueira santa a fogueira santa. Montei um negócio, comecei a vender cocos, né? Hoje eu vendo caminhões de cocos, carretas de cocos. Hoje eu tenho 10 lojas, tenho vários imóveis, vários carros. Deus mudou toda a minha vida, fez desaparecer a miséria da minha vida. Hoje eu sou o filho mais honrado da família. Hoje sou eu. Deus mudou a minha história. Hoje eu como o que eu quero, visto o que eu quero. Minha família tem uma vida de filho de Deus, bispo. Patrimônio de quanto hoje? Mais de 5 milhões de reais. E quando chegou, morava no pior barraco. Nada, o mais pobre da família era eu. Estudou até que série? Eu não tenho estudo não, bispo, não tive cultura nenhuma. Nem a primeira série? Bispo, eu assino meu nome malmente, bispo. Não tive faculdade, não tive nada. O altar me deu a ideia e eu agreguei não só o coco, mas como botei beiju de coco, cocada de coco. Hoje eu tenho 10 lojas, surtida de tudo, e é um sucesso o que eu faço. É só o começo, muito mais está chegando. Deus abençoe. Graças a Deus. Então você verificou que Deus ouviu o clamor dessas pessoas e desceu até a vida delas. Quando a pessoa vai para o altar e sacrifica, não há como Deus não ouvir, não atender, não responder. E há respostas e respostas, porque Deus levou 40 anos, não é que ele tenha demorado, mas ele permitiu que o povo de Israel ficasse 40 anos rodando no deserto até chegar à terra prometida, porque aquele povo estava rebelde, era rebelde. Então, ele só chegou, o povo de Israel só chegou à terra prometida 40 anos depois, mesmo tendo saído lá do Egito, da escravidão. Mas há casos em que Deus ouve na hora. Então, amiga e amigo, dependendo da situação, Deus ouve na hora. Ou ouve e responde de acordo com a situação. Por exemplo, você tem um problema econômico e você vai para o altar, parte para o altar, para o tudo ou nada.
Deus ouve você, mas Ele não vai resolver todos os seus problemas econômicos no dia seguinte. A partir do momento em que a pessoa faz o seu sacrifício no altar, então a resposta vem ao encontro daquela criatura. Mas não é para resolver o problema 100%. Eu falo isso por mim mesmo, porque uma vez eu cheguei ao ponto em que eu estava no desespero. E eu fiz o meu clamor, eu fiz o meu sacrifício, meu clamor sacrificial, e Deus me ouviu no dia seguinte. Mas não resolveu todos os meus problemas. Não, mas a partir do dia seguinte eu comecei a tomar posse daquilo que Ele prometeu. Quer dizer, foram acontecendo os milagres. E acontece a mesma coisa com respeito a outros tantos milagres. Há milagres que acontecem da noite para o dia, ou acontecem na hora. Jesus curou cegos, surdos, paralíticos, ressuscitou mortos. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, Jesus levou 4 dias até chegar onde estava Lázaro. 4 dias. Mas quando ele chegou lá, Lázaro ressuscitou na hora. Então, há o tempo de Deus. Mas quando se trata de vida ou morte, a vida, quando se trata de vida ou morte, é na hora. Tem que acontecer naquele momento. Ou então, a pessoa morre. É assim que acontece. Mas em todos os milagres de Deus, tem que acontecer o elemento primordial, que é o clamor, que é o sacrifício, que é a subida no altar. É partir para o tudo ou nada. E foi isso que aconteceu com esse pessoal. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.